Por favor, antes de continuar, eu quero pedir a você que apoie o Blog da Cidadania e que, se considerar nos fazer uma doação, vai nos ajudar a nos estruturar para enfrentar a guerra política que vem aí em 2026, no ano da sucessão do presidente Lula, quando a extrema-direita vem com tudo e vamos ter que ter uma equipe para poder fazer uma cobertura à altura e ajudar o país a se livrar desse mal que pode estar retornando. E vamos em frente. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 26 de maio de 2025. São 16 horas. Minha amiga, meu amigo, conforme o Blog da Cidadania vinha antecipando há pelo menos uma semana, o Eduardo Bolsonaro acaba de virar investigado no STF por coação no processo. Essa medida já estava prevista no vídeo de 11 horas da manhã desta segunda-feira, quando eu divulguei também um outro fato. Essa movimentação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, junto com outros foragidos da justiça brasileira que participaram da tentativa de golpe no Brasil, Paulo Figueiredo, neto do ditador, Alan dos Santos e muitos outros, e influenciadores aqui, deputados, Marcel Van Hatten, que fez ameaças ao Supremo na Câmara dos Deputados no último dia, fez um ataque bizarro, todos esses estão sendo arrolados no processo e as ações do Eduardo Bolsonaro conseguiram complicar a vida, pelo menos dele, do pai dele, e o Carlos Bolsonaro vem aí. Mas o motivo desta postagem, isso vai dar muito assunto, porque você lembra, você deve ter visto que no fim de semana eu publiquei uma matéria aqui, dizendo que o Eduardo Bolsonaro ele perde o mandato dele dia 19, quando se completam 120 dias do afastamento dele do Brasil. Agora, com essa investigação, é que ele não volta mesmo, ele vai perder o mandato dia 19 de julho, né? Dia 19 de julho, conforme eu divulguei no fim de semana. Também, no mesmo dia, no sábado, eu publiquei um artigo aqui nas redes, aqui no YouTube, no Brasil 247, onde eu sou colunista também, foi o artigo mais lido de ontem no Brasil 247, antecipando que o Eduardo Bolsonaro vai perder esse mandato, e já na semana passada eu já tinha dito que o STF ia tirar o mandato dele, faz quase uma semana, eu disse que o STF ia tirar o mandato dele e já tirou. Agora com essa investigação tirou de vez, porque ele não volta, mas ele vai se submeter aos rigores da justiça brasileira. Mas tem um desdobramento aqui, na edição da noite eu vou falar mais desse assunto, mas eu preciso dar uma informação para você em primeira mão. Essa decisão da Procuradoria-Geral da República de abrir investigação no STF contra o Eduardo Bolsonaro não é só contra ele, a investigação é também contra Jair Bolsonaro, o que se coaduna com o vídeo que eu publiquei meio-dia de hoje, dizendo que o Bolsonaro ele pode sofrer prisão preventiva a qualquer momento. E tudo isso pertence a um arsenal que o STF vai usar em relação às ameaças feitas pelo Departamento de Estado norte-americano, através do secretário Marco Rubio, que ameaçou o Poder Judiciário brasileiro e o Brasil com medidas às nossas instituições. E a notícia mesmo aqui é a seguinte: o Jair Bolsonaro ele vai ter que explicar na Polícia Federal o PIX para o filho 03, porque a desconfiança das autoridades, como eu disse no vídeo do meio-dia dessa segunda-feira, tá? Em edição extraordinária, o que acontece? O Jair Bolsonaro ele está sendo visto pelo STF como o mentor intelectual de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, e recentemente o Jair Bolsonaro disse que ele precisava de PIX, porque ele estava bancando a estadia do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para ir atrás do governo Trump para que os Estados Unidos atacassem as instituições brasileiras. O Jair Bolsonaro vai ter que explicar isso para a Polícia Federal, a notícia já vazou, e aqui nesta edição você vai ver a manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre esse caso e os próximos passos
que o Brasil vai dar na defesa da sua soberania. Vamos assistir essa reportagem que eu preparei para você. Informação do Márcio Falcão sobre o pedido da PGR para investigar Eduardo Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo para investigar Eduardo Bolsonaro e nesse pedido que a gente acaba de ter acesso, o Márcio Falcão acaba de mandar, a PGR pontua que Eduardo Bolsonaro está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo que Eduardo Bolsonaro considera ser uma perseguição política contra si e também em relação ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você pode ver, na semana passada, na verdade na sexta-feira, o Blog da Cidadania já havia avisado que STF e PGR vão tirar o mandato do filho 3, justamente pelo que aconteceu hoje. Com a investigação aberta contra o filho 03 de Jair Bolsonaro, ele não volta mais. Também, no sábado, eu informei aqui que a PGR vai acusar o filho 3 por guerra híbrida, que ele está aí, isso tudo de acordo com a manifestação do Lindenberg Farias, porque ele está promovendo atos que violam o artigo I, né, 359I da Lei 12.850, que fala de um brasileiro provocar guerra de uma potência estrangeira contra o nosso país. O STF já deixou claro que vai abrir uma ação penal contra Bolsonaro. Essa matéria eu publiquei no sábado e na verdade, aqui no filho 03, no sábado, eu publiquei que ele perde o mandato em 19 de julho. Foi o texto, inclusive, mais lido lá no Brasil 247, ontem. E agora, hoje pela manhã, eu publiquei que o Bolsonaro vai entrar na dança. E ele pode ter prisão preventiva decretada se houver sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Por quê? Você já vai entender. Aqui é o pedido da Procuradoria-Geral da República. Veja só. Foi feito agora há pouco. Então vamos lá, vou ler esse documento aqui, são 13 páginas. Vamos ver aqui. O Procurador-Geral da República, com fundamento no artigo 102I, a linha B da Constituição, e no artigo 21, parágrafo 15º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, vem à presença de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, requerer a instauração de inquérito nos termos que se seguem. Desde o início do ano, o deputado federal Eduardo Bolsonaro vem reiterado e publicamente afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, pelo que considera ser uma perseguição política a si mesmo e a seu pai, apontado em denúncia em curso no Supremo Tribunal Federal como líder de organização criminosa empenhada em romper com a ordem institucional democrática para se estender à frente da presidência da República, não obstante os resultados das eleições de 2022. Essas manifestações têm se intensificado na medida em que a ação penal 2668 evolui nos seus trâmites. Essa é a ação penal em que o pai do senhor Eduardo Bolsonaro foi denunciado como líder de organização criminosa concatenada para atentar contra o Estado de Direito, o regime democrático e o funcionamento dos poderes. As publicações se dão, sobretudo, em postagens em redes sociais que reverberam em outros canais de mídia, bem como em entrevistas diretas a veículos de imprensa. Há um manifesto tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como para os julgadores na ação penal, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra o que o senhor Eduardo Bolsonaro parece querer ser uma provável condenação. O intuito de embaraçar o andamento do julgamento técnico se soma ao de perturbar os trabalhos técnicos que se desenvolvem no inquérito 4781 pela intimidação de autoridades da Polícia Federal e do ministro relator. Nesse inquérito, apuram-se ataques ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal por meios virtuais com notícias falsas e ameaças. Em tudo também se nota a motivação retaliatória que se acena como advertência para autoridades da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal
de que não apenas elas próprias, mas também os seus familiares estão sob ameaça. A ameaça consiste na perspectiva de inflição de medidas punitivas pelo governo norte-americano, que o senhor Eduardo, apresentando-se como junto a ele particularmente influente, diz haver conseguido motivar, concatenar, desenvolver e aprovar em diversas instâncias. As punições estariam prontas para serem incrementadas e implementadas gradual ou imediatamente contra autoridades que investigam a ele próprio, ao seu pai e a correligionários. Essas autoridades integram a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal. As medidas referidas nas manifestações do senhor Eduardo Bolsonaro, nos seus próprios dizeres, englobam cassação de visto de entrada nos Estados Unidos, bloqueio de bens e valores que estejam naquele país, bem como a proibição de estabelecer relações comerciais com qualquer pessoa física e jurídica de nacionalidade americana ou que tenha negócio nos Estados Unidos. A excepcional gravidade das medidas porque o senhor Eduardo Bolsonaro se bate enérgica e porfiadamente junto ao alto escalão do governo do país setentrional pode ser medida pelo modo como o senhor Eduardo Bolsonaro a ela se refere e que corresponde à sua qualificação generalizadamente conhecida. Trata-se de uma pena de morte civil internacional. O progresso na consecução dessa trama é noticiado pelo senhor Bolsonaro nas suas redes sociais com desataviada expressão de júbilo e elação. É dado intuir dessas providências a que o senhor Eduardo Bolsonaro se dedica com denodada diligência o intuito de impedir com a ameaça o funcionamento pleno dos poderes constitucionais, do mais alto tribunal, do Poder Judicial, da Polícia do Judiciário, da Polícia Federal e da cúpula do Ministério Público Federal, com isso atentando contra a normalidade do Estado Democrático de Direito. A gravidade da ameaça de pena de morte civil internacional que está sendo manejada é evidente por si. A atuação decisiva do senhor Eduardo Bolsonaro para que as medidas agressivas sejam tomadas pelo governo estrangeiro contra autoridades que exercem e conduzem poderes da República está retratada em elementos de fato e em pronunciamentos abertos, diretos e inequívocos sobre a razão de ser da sua permanência nos Estados Unidos, essencialmente para promover a campanha de indução e de convencimento de autoridades estrangeiras responsáveis pela implementação das sanções desejadas pelo filho do ex-presidente da República. Isso tudo com a permanente transmissão de notícias e respeito que funcionem como instrumento intimidador. A seriedade das ameaças levadas a efeito pelo senhor Eduardo Bolsonaro se mostrou tanto mais deletéria quando se percebeu em pronunciamento do titular da Secretaria de Estado dos Estados Unidos que efetivamente as medidas de sanção por que o senhor Eduardo Bolsonaro tanto se bate estão sendo analisadas e que há uma grande probabilidade de que aconteçam. O alargamento no âmbito subjetivo dos imediatamente visados pelas medidas buscadas pelo parlamentar brasileiro nos Estados Unidos, já anunciado anteriormente, foi também notícia no dia 23 desse mês. Devem ser tidos em conta devido a relatos de que, uma vez licenciado seu mandato na Câmara dos Deputados, o senhor Eduardo Bolsonaro passou a ser sustentado nas suas incursões junto às autoridades dos Estados Unidos pelo seu pai, Real Nação Penal 2668, ali apontado como chefe da organização criminosa que tentou romper a normalidade democrática. Uma breve recapitulação de fatos relevantes para a investigação pode servir de referência para inquérito. Em 21 de março de 2025 foi publicado no Diário da Câmara dos Deputados ato oficial de afastamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro. O parlamentar anunciara 2 dias antes que se afastaria do cargo para permanecer nos Estados Unidos, onde pretendia buscar punições contra ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades também da Polícia Federal. As sanções contra o ministro têm sido articuladas nos Estados Unidos. Sobre o objetivo buscado pelo senhor Eduardo Bolsonaro em solo americano, o parlamentar afirmou, de acordo com reportagem divulgada pelo portal CNN, que busca sanções pontuais contra um grupo de pessoas. Vou falar aqui, não é só o Alexandre de Moraes não, mas contra um grupo seleto de pessoas que há muito está abusando dos seus poderes, há muito está violando os direitos humanos. Desde então, verifica-se uma escalada de reportagens que noticiam que o parlamentar licenciado estaria em contato assíduo com interlocutores do governo americano com o objetivo de conseguir imposição de retaliações às autoridades públicas brasileiras que estão relacionadas com a denúncia oferecida contra seu pai e com as investigações que nela desembocaram, bem como com outras em curso. A possibilidade de imposição de sanções foi anunciada
pelo secretário de Estado do governo americano Marco Rubio durante recente audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara Americana. As sanções cogitadas em legislação especial americana, como o senhor Eduardo Bolsonaro divulga, podem incluir o impedimento de entrar no país, bloqueio de bens e impedimento de celebrar simples negócios diários com empresas que possuam alguma ligação com os Estados Unidos. O senhor Eduardo Bolsonaro, ele próprio as considera pena de morte financeira. O sancionado, de acordo com as observações do investigado, em tom de ameaça, fica impossibilitado de realizar uma transação internacional ou de abrir uma conta em banco ou de se servir de um cartão de crédito, por exemplo. O parlamentar declarou em vídeo publicado em suas redes sociais que até então vai ser um problema muito grande para o Alexandre de Moraes ter um cartão Visa ou Mastercard. Em postagem muito próxima no tempo, o parlamentar licenciado afirma: sigo nos Estados Unidos sem salário, mas trabalhando incansavelmente pela causa mais nobre do Brasil. O senhor Eduardo Bolsonaro divulga fartamente notícias dessa sorte em veículos de imprensa nacionais, como se vê deste exemplo. Aqui tem vários links para matérias. E diz ainda o Eduardo Bolsonaro: minha qualidade de vida melhorou, mas continuo indo com muita frequência a Washington e Miami para fazer essas tratativas, porque minha missão prioritária aqui é sancionar o Alexandre de Moraes. Igualmente, em outra matéria, diz o Eduardo Bolsonaro: em conversa com a coluna, o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro previu que os Estados Unidos devem oficializar as sanções a Moraes rapidamente. A imprensa possui registro de fatos que confirmam a plena dedicação do senhor Eduardo Bolsonaro a esse objetivo. Em 22 de maio, o secretário de Estado do governo americano confirmou a possibilidade de imposição dessas sanções a autoridades brasileiras tão aplicadamente requisitadas pelo senhor Eduardo. As evidências conduzem à ilação de que busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário. Os eventos narrados apontam, em suma, para a figura penal da coação no curso do processo, conforme eu disse hoje no vídeo das 11 horas da manhã, aqui no blog da Cidadania. É o artigo 344 do Código Penal, do embaraço à investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Requeiro, assim, a instauração do inquérito vinculado para prevenção ao inquérito 4781 e ação penal 2668 para apuração do comportamento do senhor Eduardo Nantes Bolsonaro nos termos do artigo 21, parágrafo 15º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesta data, consigno que recebi que se dá o título de representação criminal com a assinatura do senhor Luiz Lindbergh Farias Filho, deputado federal. Sua Excelência se devota a levantar fatos, muitos deles coincidentes com os que são referidos nesta peça, e a tecer considerações analíticas sobre ele, anexo o teor do escrito nessa peça. Peço que Vossa Excelência, senhor ministro relator, anuindo a abertura de inquérito, determine que a Polícia Federal ouça o deputado Lindbergh e possa receber dele documentos relevantes para o caso. Peço que seja indagado também especificamente ao deputado Lindbergh se ele apresentou algum requerimento perante órgãos de acompanhamento da conduta ética de integrantes da Câmara dos Deputados ou a qualquer outro órgão de controle interno da Casa, da Câmara dos Deputados, em que haja denunciado a impropriedade da conduta do senhor Eduardo Bolsonaro, que, sendo possível, forneça a peça e a documentação que a guarnece para integrar o inquérito, que, tendo apresentado a provocação aos órgãos de fiscalização da Câmara dos Deputados, informe o atual estado de procedimento e que indique outros elementos concretos que a caso possua. Peço também que a Polícia Federal realize diligências necessárias para o mais amplo esclarecimento dos fatos, adotando logo as providências. Monitoramento e preservação de conteúdo postado nas redes sociais do senhor Eduardo Bolsonaro, que guarde pertinência com esse exposto nesta petição. Oitiva de Jair Messias Bolsonaro para que preste esclarecimento a respeito dos fatos, dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser o responsável financeiro pela manutenção do senhor Eduardo Bolsonaro em território americano. Peço, afinal, que se dê a oportunidade de o senhor Eduardo Bolsonaro poder prestar esclarecimentos úteis para os fins do inquérito, para o que sugiro, diante da gravidade dos fatos, da premência de tempo e da seriedade das providências em tela, que o senhor Eduardo Bolsonaro seja convidado a se manifestar sobre os fatos que compõem esta petição por escrito no prazo que Vossa Senhoria, ministro Alexandre de Moraes, estipular. Sugiro que a digna Polícia Federal encaminhe a notificação aos endereços eletrônicos de que dispuser ligados ao senhor Eduardo Bolsonaro,
sabendo que ele se encontra fora do Brasil, mas está em permanente contato e uso de meios eletrônicos de comunicação. Sugiro a oitiva de autoridades diplomáticas brasileiras nos Estados Unidos que possam apresentar notícias sobre os fatos. Essas providências são requeridas sem embargo de outras até a índole cautelar, que o desenvolvimento dos acontecimentos possa recomendar. Brasília, 25 de maio de 2025, Paulo Gonet Branco, Procurador-Geral da República. Minha amiga, meu amigo, já está correndo por aí, o Jair Bolsonaro disse recentemente que já gastou muito dinheiro das doações PIX que ele ganhou ano passado, dos 17 milhões ele teria só 9, e que ele queria PIX porque ele estava bancando a vida do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, e viver nos Estados Unidos é muito caro. Então, minha amiga, meu amigo, essa escalada do bolsonarismo, e sobretudo desses bandidos foragidos da justiça, como Paulo Figueiredo, Alan dos Santos e outros, e o deputado criminoso Marcel Van Hatten também, que vem fazendo ameaças ao Supremo, esses criminosos vão todos ser arrolados. O Van Hatten também está no rolo, o Jair Bolsonaro está se complicando. Quanto mais eles falam e eles ameaçam, mais eles estão se complicando. E o que os Estados Unidos vier a fazer não diz respeito a Alexandre de Moraes nem a ninguém. Eles podem tirar o cartão, podem impedir que eles entrem nos Estados Unidos, mas não podem impedi-los de cumprir a lei aqui dentro do Brasil. E o que vale é aqui dentro do Brasil. E como eu disse, se houver essa sanção, eu disse hoje no vídeo das 11 horas da manhã, aqui do Blog da Cidadania, em edição extraordinária desta segunda-feira, 26 de maio. O vídeo vai estar linkado aqui para você assistir depois desse vídeo. Se o senhor Eduardo Bolsonaro conseguir que seja feita alguma medida nos Estados Unidos contra a soberania brasileira, o Jair Bolsonaro vai ser preso por obstrução da justiça imediatamente em prisão preventiva. Senhoras e senhores, eu volto mais tarde para tratar do assunto de forma mais completa.